Então hoje nós temos o prazer em receber Robson Santos, que é o idealizador do Hinologia Cristã, esse projeto que em 2025 completa 10 anos. Robson também é autor do livro Hinos e Cânticos Brasileiros, Suas Histórias. Esse livro que foi lançado esse ano e foi prefaciado por Hernandes Dias Lopes. E aqui durante essa entrevista a gente vai falar sobre fé, história de inspiração, sobre o projeto de Hinologia Cristã e muito mais sobre a música sacra. Fique ligado e não saia daí. Robson, seja muito bem-vindo aqui na Comunhão. É um privilégio ter você aqui, que é um parceiro aqui da Comunhão de alguns anos já, né? Isso, muito obrigado pela oportunidade, Vitor, de estar aqui com você para falar um pouco desse projeto Hinologia Cristã, que muita gente, quando ouve o termo, já fica curioso. O que é isso? O que é hinologia? Né? Então a gente veio aqui para contar um pouco mais do nosso trabalho que está completando 10 anos de existência. E é justamente isso que a gente quer perguntar para o Robson agora, para você que está assistindo a gente aí. Robson, explica para quem está assistindo a gente e também para quem já acompanha o seu trabalho, o que é o Hinologia Cristã e também como e quando surgiu esse projeto no seu coração, que agora em 2025 completam-se 10 anos, né? Então, hinologia é o estudo dos hinos, é a junção das palavras hinologia. Né? Então, eu em 2015 sempre pensei em estudar os hinos, os autores, mas não tinha concretizado ainda como faria isso. Eu pensei em fazer um site, um portal, um periódico, tive muitas ideias. Só que um dia, em conversa com o maestro João Wilson Faustini, já de saudosa memória, ele falou: por que você não cria um site? Aí eu criei um site e eu fiquei em dúvida entre os nomes, né? Hinologia evangélica, hinologia, vários nomes surgiram. Hinologia e música sacra, só que era muito difícil de explicar tudo isso. Então ele falou: por que você não coloca hinologia cristã? Aí eu pensei, hinologia é um termo pouco explorado, nós vamos começar a explorar. Você vê que muita gente, nas pesquisas do próprio TikTok, a gente está falando sobre TikTok agora aqui, tem muito. Hinologia, o que é? As pessoas não sabem. Porque veio lá, Sheila Carvalhais, Matos Nascimento. Gente, estou aqui na Hinologia Cristã, conheço a Hinologia Cristã. E não tem ideia do que é. Então, tudo começou com um website, que é o www.hinologia.org. Começou como um portal. Depois nós fomos expandindo. Falei assim, vou criar um canal no YouTube, em parceria com o nosso amigo Daniel Júnior, né, nosso parceiro de trabalhos. Falei assim, vamos criar, Daniel, um canal no YouTube e começar a colocar as entrevistas. Então, a gente veio a ideia de explicar os hinos. Como que um hino Sou Feliz com Jesus Nasceu? Você quer saber? Lá no Hinologia Cristã você vai ver o reverendo Hernandes Dias Lopes contando a história do hino. Como surgiu o hino tal? Tem muitos documentários, tem mais de 200 vídeos de documentários explicando a história dos hinos. Então, a hinologia é a história dos hinos, é o estudo dos hinos, né? A palavra, a terminologia, mas no nosso contexto aqui, nós contamos histórias de hinos, histórias de compositores, histórias de maestros, histórias de pessoas. E até, Robson, na sua obra você cita que o seu objetivo é perpetuar essas histórias para as futuras gerações também, para que mais pessoas conheçam como surgiu as raízes da música cristã no Brasil. E eu queria te fazer essa pergunta agora. Qual a sua motivação, né? Qual o seu desejo de preservar a história dos hinos e cânticos para essas futuras gerações? Você tem uma motivação central que você possa expressar para a gente aqui? Então, no Brasil, de modo geral, a história não é tão valorizada quanto em outros países. Então, eu pensando nisso, quando eu criei o site, o canal, o livro, tudo em torno do projeto Hinologia Cristã, eu sempre pensava comigo, eu vou num café com o maestro João Faustini. Aí ele acaba de tomar um café, me conta tantas histórias, como que ele fez aquele hino, como que ele fez isso, aquilo. Eu vou embora para casa, você vai embora para sua. E acabou ali, a história morreu? Não, a minha ideia foi justamente catalogar isso, escrito no site hinologia.org e agora em vídeo, como eu falei, canal no YouTube, para perpetuar para outras pessoas, por que não? Passar para milhões e milhões de pessoas que podem conhecer essas histórias. E quando você conhece a história, tanto que no Hinos e Cânticos Brasileiros, aqui eu valorizei o autor brasileiro, o compositor brasileiro, quando você passa a conhecer a história,
você já canta de outra forma. Você nunca vai cantar um hino depois de conhecer a história do mesmo jeito. Você passa a ter um sentimento do autor. Você lê a história aqui, aí você, poxa, essa pessoa passou por essa situação, foi assim que ela compôs o hino. Não nasceu assim, eu vou escrever um hino aleatório. Tem um contexto, tem uma história. Então, isso que me motivou muito a contar e perpetuar e passar para as outras pessoas mesmo. Sim. E Robson, você no livro, né, se você puder mostrar para quem está assistindo a gente aqui, Hinos e Cânticos Brasileiros, suas histórias, você conta nesse livro, e é um livro que foi lançado justamente nos 10 anos, quando a Hinologia completa os 10 anos, né? Exatamente. E nesse livro você traz histórias de músicas que são clássicos da música cristã brasileira. Você pode destacar para quem está ouvindo a gente nessa compilação de hinos e histórias que você fez, algum que chamou a atenção sua, algum hino que marcou você? Você pode trazer para quem está assistindo a gente qual hino você poderia destacar dentre tantos que você citou aí no livro? Então, como falamos, são muitas histórias, né? Mas uma que eu sempre recordo com muito carinho é Doce Nome, da Gláucia Carvalho. A Gláucia já faleceu. Então, a história em si, ela compôs num momento de muita tribulação, muita tristeza. A alma dela estava muito abatida. Então, assim, foi naquele momento de que ela precisava de um consolo da parte de Deus, que aí veio só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Esse foi um que mexeu muito comigo, porque a Gláucia nos deixou muito cedo. A Gláucia foi, assim, um prodígio, uma cantora, compositora, e quando ela me contou isso, eu liguei a uma memória afetiva de criança na igreja, ouvindo essa música. Então, assim, mexeu muito comigo, e ela sempre conversava comigo, ela me chamava de maninho, a Gláucia. E essa história, eu não vou contar tudo para vocês poderem procurar e conhecerem no livro, mas foi um momento muito introspectivo ali dela, falando com Deus e tal. Então eu acho que essa é uma das diversas milhares de histórias que nós temos no livro, né? Eu acho que é bom as pessoas conhecerem, buscarem. Essa é uma coisa muito inédita, né? Onde você tinha alguém que explicava a história, que contava a história das músicas que você canta no culto todo dia, desde criança. E essa música também marcou minha infância, né? Então, Você falando aí, fico até emocionado, porque me passou alguns flashes aqui também, porque é uma música, e ainda mais sabendo o contexto, né, que você acabou de explicar aí agora. Mas, Robson, trazendo para o projeto do Hinologia Cristã, né, o que você pode destacar para a gente que você acha que é inovador no Hinologia Cristã e também, especialmente no cenário em que a música atual muitas vezes acaba se descolando um pouco das tradições históricas. Então, qual o elemento inovador, o elemento que dá tanta diferença assim com um projeto igual do Hinologia Cristã que você pode destacar? eu posso dizer que uma das coisas que nós fizemos, eu particularmente fiz, foi atravessar por todas as igrejas evangélicas do país. Então, assim, nós temos o apoio de diversos líderes de diversas igrejas. Então, acho que isso é inovador. Porque quando você fala de teologia, por exemplo, você já deve ter entrevistado vários teólogos aqui, vários pastores, muita gente. Você não vê uma união dos teólogos, um grupo, vamos dar, teologia cristã, existe um grupo? Não existe, porque vai divergir, porque um é calvinista, o outro é isso, é reformado, o outro é pentecostal, dá muita briga, muita confusão. Já a Hinologia Cristã, nós temos um grupo com mais de 350 compositores, maestros, arranjadores, músicos. De onde? Assembleia de Deus, Presbiteriano, Batista, Metodista, Maranata, de tudo quanto é igreja, todo mundo junto num propósito só, que é o louvor a Deus, que é o hino, que é a música, sem briga, sem nada. Claro que às vezes um discorda de uma coisa do outro, tem as suas diferenças, mas a gente conseguiu inovar nesse sentido, juntar todo mundo num lugar só. Então, quando eu saio, às vezes, eu brinquei outro dia com a pessoa que eu moro em São Paulo agora, né? Então, eu saio de um evento, eu saí da Assembleia de Deus do Brás, lá do Bispo Samuel Ferreira, corri para a Assembleia de Deus do Belém, do pastor José Wellington Bezerra da Costa, e de lá já fui para outra igreja. Então, assim, quando você sai de uma igreja e vai para outra, o pastor, o outro te recebe, todo mundo recebe muito bem, porque você está indo tratar o quê? De hinologia, de hino. Pastor, qual hino o senhor mais gosta? Bispo, qual hino marcou sua vida? Então, não tem barreira. Se eu fosse um teólogo, talvez, eu não sairia nem da primeira para a segunda igreja, que na terceira eu já não comunicaria com a segunda e com a primeira, mas isso foi inovador. Então você também descreve que
a música tem poder para unir tradições, né? Tradições completamente diferentes. Até porque tem cânticos que são entoados numa igreja que é de uma denominação e também são entoados na outra denominação, né? Exatamente. E aí tem esse intercâmbio de denominações também por meio da música, né? Uma canta o que a outra também canta, né? Exatamente. Então isso é algo interessante. Eu quero fazer um corte aqui rápido sobre Noites Traiçoeiras. Muito evangélico, acho que isso é do padre Marcelo Rossi, que é do padre fulano, não é de padre. Essa música está aqui no meu livro, é de um compositor evangélico, só que os padres gravaram, várias igrejas, grupo como Roupa Nova, grupo Frank Aguiar, muitos grupos seculares gravaram, os padres gravaram, mas é de um evangélico, então quer conhecer, quer saber? Porque muita gente parou de cantar, depois que a música pulverizou e ficou totalmente popular, muita igreja parou de cantar. Então tá aqui, Noites Traiçoeiras, do meu amigo Carlos Papai, editado lá pela editora Prisma Fernandes, grandes parceiros nossos também. Tá aqui no livro, você vai saber. Não é, pessoal, todo mundo pensa, essa música é do padre Marcelo Rossi, eu já explico que não é. Aqui um corte já revelador aqui. Realmente é uma música conhecida, então nasceu de um evangélico, né? Essa canção que eu também nem tinha essa informação. Está em todos os podcasts, tem mais de 100 intérpretes hoje. Como eu falei, Frank uma música que várias... saiu da bolha, né? Uma música que estourou, né? Estourou mesmo. Sim, e uma coisa interessante, se você quiser mostrar o livro, Robson, mais uma vez para quem está assistindo a gente, o prefácio seu é do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Um prefácio de peso. Mas também o seu livro é chancelado por muitos outros nomes importantes. A gente tem, eu nem vou citar aqui os outros porque são muitos nomes importantes. Como você sente ao ver o seu trabalho, né, reconhecido por tantas figuras influentes na igreja brasileira, e o que isso representa para essa obra também? É muito gratificante, né, ter o apoio aqui. Eu sei, como você falou, não dá para citar todos, mas nós temos líderes de diversas denominações. Temos aqui Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras e presidente emérito da Academia Brasileira de Filosofia. Temos aqui várias instituições da Sociedade Bíblica do Brasil, representado pelo reverendo Ernie Seibert, e vários outros, né? Então é muito gratificante. Hoje, como eu falei agora há pouco, então quando o Hinologia Cristã, que é um projeto de hinos, sai e fala assim, eu vou na igreja, no bispo, no presidente e tal, mas quando eu vou no Senado Federal, aí a senadora Damares Alves conta no nosso canal a história do hino que ela mais gosta. O senador Magno Malta, você vê, no âmbito político, no âmbito eclesiástico, a gente é muito bem recebido, justamente por isso, porque todos têm em comum. Esses dias eu entreguei um exemplar para o ministro do STF, André Mendonça, lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E aí você vê assim, como que é a receptividade, né? Você vai desde o irmão que está ali na igreja, um membro comum, até o ministro do Supremo Tribunal. Como que a música tem esse poder de quebrar barreiras, né? Então a gente vê de todos os âmbitos político, religioso, né? E outros âmbitos também, você vê que cada pessoa carrega uma música que marcou a vida dela, né? Ou que traz no seu coração. E Robson, aqui, deixa eu até mostrar para quem está assistindo aqui. Claro que se você quiser conhecer a história de vários hinos brasileiros e cânticos, está aqui no livro do Robson, que é um livro muito completo, um dos mais completos, né, Robson? Mas aí que está uma outra pergunta. Como é que foi fazer a seleção dos hinos que estão aqui? Porque tem muita coisa que já foi produzida. Então, realmente eu imagino que é um privilégio, mas também é um desafio. Como foi fazer essa seleção e quais critérios você utilizou para isso? Então, bem desafiador, porque é claro que é um volume de muitos, a gente teria que fazer aqui uma série. Eu peguei alguns mais marcantes e mais conhecidos pelas denominações. Então, por exemplo, se você cantar Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, praticamente todas as igrejas evangélicas do Brasil cantam. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Outros também que as igrejas cantam muito. Então eu busquei inicialmente os mais famosos, os mais conhecidos. Aí aqui você vai ver hinos que foram gravados por Vencedores por Cristo, por grupos mais conhecidos. Então, inicialmente foi assim, essa seleção que eu fiz, né? E uma pergunta agora mais reflexiva também. Como você enxerga a relação da música histórica, essas músicas centenárias, né, ou que também são do século passado, que carregam essa bagagem doutrinária para com a igreja? Como você vê a relação dessas músicas com as músicas
cristãs contemporâneas, né? Você acha que essas músicas se conversam ou existe um distanciamento? Nesse sentido é bem relativo, porque você tem música muito moderna hoje, mas nas pesquisas que nós fazemos, sempre que eu estou ouvindo, pesquisando, percebe que lá no meio tem um tradicional. Eu estava aqui agora cantando, se não te ouvi, Sara Farias. E lá no meio ela coloca, fala Deus da harpa cristã. Então você pega a Ana Paula Valadão, ela tem a obra lá, o Diante do Trono, canta uma obra chamada Oleiro. O que ela bota do meio do oleiro? Quebra a minha vida e faz de novo, eu quero ser. Isso também aconteceu com a Kemely, numa música chamada Nas Mãos do Oleiro. Então há um saudosismo da parte das pessoas, isso é inquestionável. Tanto dos cantores quanto das igrejas. Se você falar assim, a partir de hoje a igreja vai cantar só canto contemporâneo. Canta até um certo ponto. Porque daqui a pouco ou vai ter um medley, ou vai puxar um Porque Ele Vive no meio. Não se isola, assim, não pode dizer que os cânticos, os hinos foram, de certa forma, por algumas igrejas desprezados, menosprezados, foram abandonados. Só que ele ainda está presente na igreja cristã. Você pode ir na igreja, por mais parede preta que tenha, que eles vão cantar um Porque Ele Vive no final. Alguma coisa ainda tem, as pessoas sentem saudade daquilo. Mesmo sendo nova geração, quem não conheceu, mas o pai, o avô, o tio, tem gerações ainda. Então acho que a música tradicional, a hinologia cristã, os hinos cristãos tradicionais não morrem. Não morrem mesmo. Podem, como eu falei, tem igreja que não canta mais hino? Tem. Isso é óbvio. Só que morrer, dizer que nunca mais vai cantar hino aqui, não tem como. Então você acha que a memória dos hinos, né, continua muito presente no meio da igreja mesmo que implicitamente. contemporânea. Mesmo que implicitamente tem. Não tem como você fazer um culto de worship, um culto com 30 músicas contemporâneas e não botar nada de antigo, não tem como. Entendi. Então, muito que acontece é mais uma releitura musical. Exatamente. Mas com a base da mensagem, daqueles... E os próprios artistas têm o saudosismo. Você vê agora, recentemente, Eli Soares, Memórias. O outro, Histórias que marcaram a minha vida. Músicas que marcaram a minha vida. Músicas da minha história. Cada um tem não muitos, mas uma grande parte dos artistas sempre incluiu uma música ou faz um álbum só de resgate. E uma coisa também, Robson, você falou que você reuniu diversas denominações, hinos de diversas denominações, e como é que foi realmente você lidar com diferentes interpretações e tradições musicais de cada denominação na sua pesquisa? Em nenhum momento isso se choca, ou ao contrário, isso aí enriquece o seu material? Como é que foi lidar com essa diversidade, né, e no meio musical cristão brasileiro? Para mim é um desafio e até bom que tenha várias versões. Um hino, às vezes, tem 7, 8 versões diferentes. Então, eu costumo brincar com o pessoal que você pega já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Essa é uma letra. Outra, quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece Jesus, teu Senhor. Outra letra completamente diferente. Aí você pega, sobre a terra brasileira, na cidade, no sertão, o poder do evangelho, é outra letra. Tem 7, 8 versões diferentes, o Vencendo-me Jesus, que a gente conhece. Glória, glória, aleluia. Só o refrão que é igual. Que é glória, glória, aleluia, Vencendo-me Jesus. Só isso. O resto são letras completamente diferentes. Então, no site hinologia.org, se você entrar lá, você vai ver estudo comparativo de hinários, que o Joaquim Júnior, que é um grande parceiro nosso, fez. Então, ele começa a comparar a harpa cristã com salmos e hinos, com cantor cristão, com inário aleluia, com outro inário. Vários inários, ele bota assim, ele é estatístico, ele trabalha com estatística. Então, ele coloca, dentre todos os inários, os únicos hinos que tem letra em comum, letra e música, são tal, ele mapeia, faz um mapeamento, isso é legal. E é até bom para a gente entender as coisas. Por que a igreja tal não usou a expressão Satanás do Castelo Forte? Não, porque é uma igreja, mas assim, ela é tradicional, ela trocou essa palavra por outra. Por que a igreja tal não usa a expressão tal? Então, essa diferença é para se adequar à sua doutrina. Entendi. Então, tem diferenças que vêm por meio da doutrina e diferenças que vêm de inários diferentes, a tradução, né? A tradução. Então acaba que no meio disso tudo surgem 7 versões diferentes, 8, né? Só que assim, tem inário, por exemplo, antigamente tem um hino chamado Bendita a Hora de Oração,
que é muito antigo, que era hora bendita de oração. E quando você ia cantar tinha erro. Então ficava hora bendita de oração. Orar, o que é orar? Aí a Sarah Poulton Calley, que fez os Salmos e Hinos em 1855, ela inverteu. Ela colocou bendita hora de oração para caber dentro. Aí tem questões de métrica, prosódia, para ficar certinho. Então vai ficar Jesus abriu o mar vermelho. Não foi Jesus que abriu o mar vermelho, mas é um exemplo, para você entender. Jesus. Então, A acentuação no lugar errado. A acentuação tônica tem que estar no Jesus verteu seu sangue. Senão fica Jesus verteu seu sangue. porque nas traduções, nas versões, então precisa traduzir a letra e também as métricas. Tem que estar Para dentro poder da métrica. ele tempo forte, tempo fraco, E tempo forte. tudo isso aí tem que ser bem pensado. E Dona Sarah Calley veio para o Brasil em 1855 com o Robert Calley, seu marido. Inclusive, esse ano é o bicentenário de nascimento da Dona Sarah Calley. Está completando 200 anos de nascimento da Dona Sarah, que fez os cenários Salmos e Hinos. E também a gente não pode deixar de destacar que agora no mês de maio, na verdade, o Hinologia Cristã fez uma grande celebração, uma festa na Catedral Metodista de São Paulo. Catedral Evangélica de São Paulo. Os ensaios foram na Metodista, do coral. Perdão, na Catedral Evangélica de São Paulo. Isso. E lá aconteceu a celebração dos 10 anos do Hinologia Cristã, né? Isso. Que houveram vários convidados, né? Vários compositores da música cristã brasileira ali. E aí agora a gente quer saber do Robson, né? Qual a sensação de promover um evento daquele ali de 10 anos de Hinologia, com vários nomes tão importantes, ao mesmo tempo lançando a sua obra do Hinos e Cânticos Brasileiros. E eu gostaria que você falasse como é que foi simbolicamente aquele evento ali para você, o que representou aquele aniversário de 10 anos ali no dia 31 de maio do Hinologia Cristã. Foi muito bom, né? Um desafio muito grande, reunir tantas pessoas de tantos lugares do mundo inteiro. Nós tivemos o Williams Costa Júnior, que veio de Washington, Estados Unidos. Ele é diretor mundial de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós tivemos pastores, compositores de vários lugares do Brasil também. Então foi um desafio reunir essa turma toda, fazer eles se reencontrarem depois de 20, 30, 40 anos que não se viam. Coral, orquestra, movimentar tudo, a logística. Então assim, foi o início das comemorações dos 10 anos de Hinologia Cristã. Esse em São Paulo, na Catedral Evangélica de São Paulo, que é a primeira igreja presbiteriana independente. Então agora, se Deus quiser, no dia 16 de agosto, nós teremos os 10 anos do Hinologia Cristã no Rio de Janeiro. Aí quem já está assistindo pode salvar na sua agenda, 16 de agosto. Já tem local? Tem. A primeira igreja batista do Rio de Janeiro, a PIB do Rio. Já está tudo reservado lá, a igreja está separada já. Vamos ter um lançamento também do livro Hinos e Cânticos Brasileiros no Rio de Janeiro. Teremos uns convidados muito especiais, cantores, compositores, maestros, pastores de diversas igrejas, na PIB do Rio. Depois, aos poucos, vamos fazendo em outras capitais, se Deus quiser, até o final do ano. Temos planejamento de fazer em Manaus, temos planejamento para fazer em Recife. Já estamos movimentando isso para poder o Hinologia Cristã atingir o Brasil inteiro, para poder ser mais conhecido e poder divulgar a música sacra de qualidade, divulgar os hinos, divulgar os cânticos e etc. E Robson, qual a esperança sua ao lançar o livro, né? Hinos e Cânticos Brasileiros? Qual a sua esperança que isso vai ter de impacto para a vida de músicos, historiadores e apreciadores da música cristã no Brasil? O que você quer, espera desse impacto nessas vidas que vão ter acesso a essa obra? Eu penso que o compositor brasileiro precisa ser mais valorizado, isso do modo geral. Então, a minha ideia quando foi... Porque você tem hinos, por exemplo, tem livros. Se os hinos falassem de Bill Richter, tem Contando e Cantando de Henriqueta Rosa Fernandes Braga, tem muita literatura de hinos importados. O hino alemão, o hino austríaco, o hino inglês, o hino de tudo quanto é lugar você tem. Só que não tinha uma obra que colecionava dos brasileiros, que juntava num lugar só dos brasileiros. Então pensei, nós vivemos onde? No Brasil. O mínimo que eu posso fazer pelo meu país é divulgar a obra brasileira, né?
Você já imaginou do jeito que o Brasil canta tantos hinos de fora do Brasil, tantos hinos, Alvo Mais Que a Neve, da Linda Pátria, você já imaginou lá nos Estados Unidos uma igreja cantando Noites Traiçoeiras? Já imaginou ela cantando Doce Nome, da Glaucia Carvalho? Já imaginou cantando Eu Te Louvarei, Senhor, Vaso Novo, esses hinos? A gente não pode fazer o inverso? Não. A gente sempre importou muito, a gente não pode exportar música de qualidade? Sim. Então, Robson, você como estudioso da música cristã brasileira, você considera o seu livro como um dos primeiros materiais mais completos nesse sentido de reunir músicas contemporâneas e históricas de diferentes denominações em um só lugar? Você considera esse material seu? Eu considero inédito, que eu nunca vi, como eu falei, de histórias de hinos. E assim mesmo eram mais denominacionais, como eu falei, o Bill Richter era para os batistas. A Henriqueta atingiu os reformados ali, mas de forma geral, interdenominacional e abrangente, eu creio ser a primeira obra nesse sentido, de abordar compositores, somente compositores brasileiros, e de abrir esse leque de informações. E você pode também revelar para a gente agora o que vem por aí, se vai ter mais obras, se vai ter novidades. No canal do YouTube Inologia Cristã, você pode dar alguns spoilers para quem está nos assistindo agora? Então, nós temos alguns outros títulos em andamento, né? Claro que a gente tem que mergulhar quando você está escrevendo um livro. Eu tenho um outro que está em andamento, mas não posso revelar ainda, mas vai ser uma coisa bem inédita, bem diferente, mas é relacionado à Inologia Cristã, a biografias, já dei spoiler aqui. Então, assim, conteúdo nós temos bastante, agora é reunir, organizar, compilar, revisar, revisão também. O pessoal fala assim, joga no chat GPT. Não é assim não, tem que revisar muito, muito, muito. Tem que ter vários olhos olhando, que você está escrevendo. Temos um outro livro aqui, que é o Salomão Ginsburg, o pai do cantor cristão. Você gosta do cantor cristão? Você sabia que o Salomão Ginsburg quase viajou no Titanic? Deixou de viajar por algum motivo, tá aqui a história. Deixou e não foi pro Titanic? Já pensou? Deve ter perdido o Uber, talvez, né? Quem sabe? Providencialmente, né? Então tem várias traduções dele que estão no Cantor Cristão. Chuvas de Bênçãos Teremos. É outro exemplo de prosódia que a gente tem aqui. Era dívida, paz e perdão. Aí virava dívida. Aí então, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Você vê que é só inverter dívida, paz e perdão? Isso aí é uma questão métrica, né? Desvida, isso. Aí é melhor colocar vida. Vida de paz e perdão. Que você fala dívida, paz e perdão. O irmão vai passar dívida. Então você pode conferir essa trajetória linda dele, escrita pelo saudoso Rolando de Nassau. Os batistas conhecem bastante, porque ele foi escritor do Jornal Batista durante muitos anos. Outro lançamento. Então, no Inologia Cristã 10 anos, esses são os 2 primeiros lançamentos, mas nós temos muita coisa sendo produzida, muita coisa mesmo para lançar aí nos 10, nos 11, nos 12, até os próximos meses, próximos anos aí. E Robson, para quem está assistindo a gente agora e gostaria, a gente já está chegando ao fim da nossa conversa aqui no Comunhão, mas eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais e também tanto o canal do YouTube, também no Instagram, no TikTok, para aquela pessoa que está nos assistindo agora ter acesso ao site também, né? Ter acesso a todo esse conteúdo disponibilizado nas redes sociais e na internet pelo Inologia Cristã. Então, se você puder agora divulgar e deixar esses endereços eletrônicos. Você pode acessar, primeiramente, o site é o mais fácil, que é www.inologia.org. Como escreve Inologia? Só você lembrar de hino. H-I-N-O-L-O-G-I-A. Inologia, com H. Entrou no site, tem Instagram, em todo canto que você digitar Inologia Cristã, você vai ver no Instagram, no TikTok, no YouTube, em todas as redes sociais vai ter conteúdo nosso. A internet está encharcada de material nosso. Onde você digitar Inologia Cristã vai ter só a gente, não tem outro. Então, Robson, mais uma vez também, para finalizar, onde é que quem está assistindo a gente agora pode adquirir o seu livro? Então, no próprio site inologia.org, que eu citei agora há pouco, quando você abrir o site, ele já vai abrir uma pop-up, já vai aparecer lá, adquira seu livro. Aí você já clica ali, já abre para a loja virtual. No próprio site, na bio do Instagram
se você quiser, também pode mandar um direct no Instagram. Oi, quero adquirir o livro. Assisti a entrevista, quero adquirir o livro. A gente tem lá para vocês o material. Então, Robson, a gente quer agradecer aqui a sua participação na comunhão. Um privilégio ter você aqui com a gente, falando sobre o seu livro, sobre hinos e cânticos brasileiros, suas histórias, e também falando sobre os 10 anos que completa o projeto Hinologia Cristã, que realmente é um projeto que tem propagado a música e a tradição musical cristã pelo Brasil. É um privilégio a gente receber você aqui na comunhão. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, pela parceria da comunhão. Já somos parceiros há algum tempo e estamos sempre à disposição de vocês. E para você, curtiu, gostou? Para este e outros conteúdos, acesse comunhão.com.br e também não deixe de nos seguir nas redes sociais.